Manejar a via aérea do paciente é uma habilidade fundamental para salvar vidas, e os profissionais de saúde de suporte básico e avançado devem ser capazes de realizar bem. O manejo da via aérea é uma das principais intervenções do SBV e do SAVC. É fundamental antes, durante e depois da PCR. O método ideal de manejo da via aérea varia de acordo com a experiência, o treinamento, o escopo da atividade profissional, os protocolos do serviço de emergência ou do sistema de saúde e o quadro do paciente. Ao fornecer ventilações, os profissionais de saúde devem evitar ventilação excessiva ou administrar volumes correntes muito elevados. Isso pode não apenas causar distensão e aspiração do conteúdo gástrico, mas aumentar também a pressão intratorácica e diminuir o retorno venoso ao coração, reduzindo o débito cardíaco e a chance de sobrevivência do paciente. Os volumes correntes devem ser de aproximadamente 500 a 600 mililitros, o suficiente para elevação visível do tórax. Praticamente equivale à compressão de meia bolsa de ventilação para adultos. Com a via aérea aberta e desobstruída, considere o uso de um dispositivo para mantê-las patentes. Há dois tipos de dispositivos para vias aéreas: cânula orofaríngea, ou COF, e cânula nasofaríngea, ou CNF. As COFs são geralmente usadas para pacientes inconscientes e sem reflexo de vômito. As CNFs podem ser usadas para pacientes conscientes, semiconscientes ou inconscientes, com ou sem reflexo de vômito. A COF é um dispositivo de plástico descartável em forma de J para uso único. Veja como escolher o tamanho correto. Posicione a cânula ao lado do rosto, medindo o ângulo da boca até a mandíbula. Se corretamente inserida e do tamanho adequado, a COF ficará alinhada com a abertura glótica. Uma vez inserida corretamente, a COF mantém a língua afastada da parede posterior da faringe. Além disso, fornece acesso também à garganta para aspiração e evita que o paciente morda um dispositivo avançado da via aérea. A CNF é um tubo macio, curvo e oco, que pode ser inserido pela narina para facilitar a ventilação e a aspiração. Ao contrário das vias aéreas orofaríngeas, as CNFs podem ser usadas em pacientes conscientes, semiconscientes ou inconscientes, com ou sem reflexo de vômito. Ao escolher o tamanho correto, o comprimento da CNF deve ser igual à distância entre a narina do paciente até o lóbulo da orelha. Quando inserida corretamente, a CNF deve ir além da cavidade nasal até a faringe, proporcionando um percurso desobstruído para ventilação e aspiração. Depois de inserir uma COF-CNF, é importante auscultar os sons respiratórios para verificar se o paciente está ventilando adequadamente. Durante a ressuscitação, a ventilação do paciente é geralmente fornecida com o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Vejamos agora como usar corretamente esse dispositivo. Primeiro, posicione-se diretamente acima da cabeça do paciente. Coloque a máscara sobre o rosto do mesmo. Antes de fornecer ventilação, o profissional deve primeiro inclinar a cabeça do paciente e, em seguida, pressionar a máscara firmemente contra o rosto, elevando o queixo para encaixar. O ideal é formar um C com o dedo indicador e o polegar de uma das mãos na parte superior da máscara e na base do nariz. Este movimento fixa a máscara ao rosto com firmeza. Ao mesmo tempo, os 3 dedos restantes formam um E e devem ser usados para levantar o queixo e abrir as vias aéreas. Mantendo uma boa vedação entre o rosto do paciente e a máscara e mantendo a elevação do queixo para abrir as vias aéreas, o profissional deve apertar a bolsa, levando cerca de 1 segundo para aplicar uma ventilação. Para um paciente com circulação espontânea, mas que precise de suporte ventilatório, o profissional deve aplicar ventilações de resgate a uma frequência de uma ventilação a cada 6 segundos. A ventilação eficaz produz elevação visível do tórax. A maneira mais eficaz de fornecer ventilação com bolsa-máscara é usar a técnica de 2 pessoas.
O primeiro socorrista se concentra em manter as vias aéreas abertas e proteger a máscara, enquanto o outro fornece ventilação com a bolsa. O primeiro socorrista usa ambas as mãos para selar a máscara ao rosto e elevar o queixo do paciente. Os polegares e indicadores de ambas as mãos formam um C, garantindo uma boa vedação da máscara contra o rosto, com os 3 dedos restantes de cada mão formando o E, levantando ambos os lados do queixo para encaixar a máscara. O segundo socorrista aperta a bolsa o suficiente para elevar visivelmente o tórax. A American Heart Association recomenda usar a capnografia com forma de onda com o dispositivo bolsa-válvula-máscara para melhorar o monitoramento das ventilações e da qualidade da RCP. A ventilação eficaz com esses dispositivos deve produzir uma forma de onda na capnografia. Há várias possíveis indicações para a inserção de uma via aérea avançada, entre elas dificuldade em fornecer ventilação eficaz com bolsa-máscara, paciente com comprometimento real ou potencial da via aérea, sobretudo mediante longo período de transporte ou necessidade de isolar a via aérea. Os profissionais de saúde que utilizam vias aéreas avançadas no escopo de sua prática profissional devem manter suas habilidades praticando-as com frequência. Ao optar por uma via aérea avançada, é preciso ter certeza de que ela foi inserida corretamente e que a ventilação está sendo eficaz sem excesso. Para confirmar se o posicionamento do equipamento de via aérea avançada está correto, observe a elevação do tórax, se há sons respiratórios bilaterais ou sons de gorgolejo vindos do estômago. Além dessas avaliações clínicas, há vários dispositivos que podem ajudá-lo a determinar se o equipamento da via aérea avançada foi inserida corretamente. A capnografia com forma de onda monitora a quantidade de dióxido de carbono exalada pelo paciente. A American Heart Association recomenda usar a capnografia com forma de onda para confirmar e monitorar o posicionamento correto do tubo endotraqueal. A ventilação eficaz com dispositivos extraglóticos deve produzir uma forma de onda de capnografia. Uma forma de onda normal de CO2 ao final da expiração tem esta aparência. A medição da quantidade de dióxido de carbono exalado pode ser mostrada como uma forma de onda em que o nível de dióxido de carbono aumenta quando expiramos e diminui para 0 quando inspiramos. Mesmo quando os profissionais de saúde estão ventilando o paciente adequadamente, as compressões torácicas produzirão baixo CO2 ao final da expiração, pois mesmo a melhor RCP produz débito cardíaco e fluxo sanguíneo pulmonar próximo de 25 a 30% do normal. Por outro lado, o RCE pode causar aumento abrupto no CO2 ao final da expiração. Dispositivos de capnografia com forma de onda que exibem uma forma de onda em um número fornecerão informações mais abrangentes. Pessoas com pulmões saudáveis têm uma forma de onda característica, dividida em 4 fases que ocorrem durante a inspiração e a expiração. Quando o paciente começa a inspirar, a curva cai drasticamente para 0. À medida que o paciente continua a inspirar, a leitura no monitor deve permanecer em 0. Quando o paciente expira pela primeira vez, a porção inicial da respiração consiste no ar que está no espaço morto do tubo respiratório e a traqueia. À medida que o ar dos alvéolos começa a entrar no circuito, o nível de dióxido de carbono começa a aumentar. Isso aparece como uma deflexão para cima no início da curva de dióxido de carbono expirado. À medida que a expiração continua, o dióxido de carbono continua a sair dos pulmões até que a próxima respiração se inicie. O valor mais alto na curva é chamado de CO2 ao final da expiração. Para pacientes com perfusão normal, um CO2 inferior a 35 milímetros de mercúrio ao final da expiração indica hiperventilação. Um valor maior que 45 sugere hipoventilação. Em caso de mudanças súbitas na forma de onda, reavalie o paciente imediatamente. Quando a forma de onda se eleva de forma sustentada durante a ressuscitação, isso pode indicar o RCE. As habilidades em vias aéreas são fundamentais para o sucesso do SAVC. Treinamento adequado, prática e uso frequentes e registro de dados de sucesso e complicações podem ajudar a desenvolver as habilidades e aumentar o sucesso no atendimento ao paciente.